Quero trazer uma palavra nessa noite, uma palavra de reflexão, uma palavra que realmente nos conduz a pensar aonde está o nosso coração e como nós estamos lidando com as questões que envolvem o nosso coração. Vivemos dias difíceis, não é novidade, a gente fala muito sobre isso na igreja, fala sobre dificuldades existenciais, falamos sobre as questões de doenças psicossomáticas. O mundo realmente ele caminha de uma forma em que nós temos que sempre estar alerta, porque diante de tudo que acontece ao nosso redor, diante de tudo que acontece no meio cristão ou na vida secular, hoje com os jovens ali falando sobre a questão de humanismo secular e o que seria um humanismo teológico, diante desses cenários aos quais nós vivemos, é o momento de nós termos uma reflexão. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos Provérbios, capítulo de número 30. Eu não vou ler com certeza todo o capítulo, tá? Mas depois vocês façam essa leitura em casa. Se não me falha, o último projeto que nós tivemos de oração aqui, que foram 30 dias no ano passado, a gente leu todo o livro de Provérbios, foram 30 dias, no último dia nós lemos 2 capítulos, fizemos a leitura de todo o livro de Provérbios. Essas palavras que estão aqui, elas vão trazer 2 perspectivas para as nossas vidas. Aquilo que é uma perspectiva de um ensinamento moral e do que é um ensinamento espiritual. Essas são as palavras do rei Agur. Ele diz assim, palavras de Agur, filho de Jaque de Massá. O homem disse, estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de um ser humano, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? E aqui ele começa a se colocar e pensando, quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que você o sabe? Toda palavra de Deus é pura. Ela é o quê? Escudo. Ela é escudo. Por isso que eu estou fazendo uma leitura, uma rápida leitura na introdução deste capítulo, para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. Aqui a gente finaliza esse primeiro momento. E a gente pula lá para o verso de número 15, que é uma expressãozinha que o pessoal gosta muito. As filhas da sanguessuga. Na terça-feira a gente citou aqui, e o pessoal achou interessante as filhas da sanguessuga. A sanguessuga ela tem quantas filhas? 2. Qual é o nome das filhas da sanguessuga? Dá e Dá. Toda a igreja lê para mim, por gente, assim, vamos ler junto ali o 15 e o 16. A sanguessuga. Verso 16, a igreja. Amém? Amém. A gente vai refletir um pouco sobre isso e eu quero trazer essa perspectiva de onde está o nosso coração. Quando você vai pegar todo o capítulo de número 30, essa escrita de Provérbios, e esse rei Agur, ele falando, ele vai trazer aqui ensinamentos muito interessantes para a gente. Eu não vou entrar aqui exaustivamente em uma parte teológica, mas quando você vê essas expressões, 3 coisas fazem isso, e a 4ª faz aquilo, ou 3 coisas que eu procurei saber, e a 4ª, esse tipo é um tipo de poesia hebraica, para trazer ensinamentos ao entendimento das pessoas. Não é simplesmente uma questão numérica. Não é para ser tratado de uma forma como se fosse ali dentro de uma numerologia, um cálculo perfeito entre 3. Não, é para trazer a essência de um ensinamento. E ele quer nos dar um ensinamento. Quando você pega todo o capítulo de número 30 de Provérbios, Agur, ele vai trazer alguns ensinamentos conosco, para nós. Porque o povo, neste momento, eles tinham 4 características que precisavam ser tratadas. Era a ganância, o orgulho, a insatisfação
e o desafio que eles tinham que viver em unidade, em intimidade e em unidade. Havia uma ganância muito grande, havia um orgulho muito grande e havia uma insatisfação. E certo é que quando a gente busca dentro dessa perspectiva, trabalhando e entendendo todo o texto, hoje nós vivemos em uma geração em que as pessoas, elas vivem insatisfeitas com muitas coisas. Quando as coisas elas não funcionam da forma como nós queremos, e aí a gente, eu não vou aqui repetir a palestra que foi hoje de manhã da escola dominical, mas quando a gente vai entender essa questão um pouco do humanismo que está aqui, mas quero que vocês entendam que a gente precisa compreender o que é o humanismo secular e os prejuízos advindos desse humanismo, mas também tem a questão do humanismo que nós colocamos como humanismo teológico, que nós somos homens, nós somos humanos. A gente não tem como eliminar essa natureza. Mas dentro do humanismo teológico, a gente vai entender a nossa dependência total do Espírito Santo de Deus. Só que nós vivemos numa geração que, quando o rei ele traz aí, ele começa a dizer, quem sou eu? Quem sou eu como homem? E ele começa a trazer essa perspectiva para a vida dele, e daqui a pouco ele traz alguns ensinamentos. E dentro desse ponto a gente tem aqui esses 4 ensinamentos. Dificuldade das pessoas às vezes viverem em unidade, a ganância, o orgulho e a insatisfação. Irmãos, nós não estamos aqui para satisfazermos nós mesmos. Enquanto nós não conseguirmos compreender isso, nós não avançamos. Enquanto nós não conseguirmos compreender isso, a gente não avança. Por quê? Porque nós não estamos aqui para satisfazer a nós mesmos. Quando eu falo do preparo, do funcional, é isso aí, ó. Daqui a pouco já tem vó, não conseguindo mais segurar as crianças, as crianças vão chegar na frente. Então é bom fazer um funcionalzinho aí, uma corridinha, uma aeróbica, para poder, daqui a pouco as crianças vão embora e fica aí, pai, avô, tio, tudo a ver navio, chega na frente da gente. Nós precisamos compreender, então, irmãos, que para que nós possamos avançar, não se trata da minha vontade, não se trata dos meus desejos, não se trata de serem feitas aquilo ao qual eu desejo. Irmãos, precisamos entender que não existirá, de forma alguma existirá um líder de departamento que consiga atender a necessidade de todos os seus liderados. Se eu perguntasse para a irmã Wilma, eu falasse assim, irmã Wilma, as irmãs, você consegue atender a necessidade de todas as irmãs? Você consegue, pastor Jarbas, atender a necessidade de todos os irmãos? Será que todos os meus liderados, eles são apaixonados por mim? Será que todos os meus liderados, eles me admiram, eles me ovacionam? Isso não vai acontecer. Então, eu e você temos que compreender, e ele entende isso, ele traz dentro dessa perspectiva, a perspectiva da insatisfação. Eu estou apenas situando os irmãos dentro do capítulo, para a gente entrar aqui especificamente em alguns pontos aos quais eu quero tratar com vocês nesta noite. E quando ele vem dentro dessa visão que se tem, ele diz o seguinte, há 3 coisas que nunca se fartam, na verdade. Há 4 que nunca dizem basta. Quem vive, irmãos, dominado pela cobiça, ele nunca terá paz na sua vida. Quem vive dominado pela cobiça, nunca terá paz na sua vida. E aí não importa qual é o tipo da cobiça, se a cobiça é algo material, se a cobiça é algo financeiro, se a cobiça é chegar num ponto onde eu sei que eu não vou chegar, porque todos nós somos limitados, mas quando a pessoa ela é dominada por isso, ela nunca vai ter paz na vida, na sua vida. Eu e você precisamos entender que nós somos templo e instrumento do Espírito Santo de Deus. Estamos aqui para fazer a vontade dEle. Tudo é dEle, tudo é por Ele. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esse verdadeiramente é filho de Deus. Não se trata das questões aos quais envolvem a minha satisfação. O apetite, ele cresce enquanto ele está sendo
alimentado. Já observou, se você pegar um animal, dependendo do animal, um animal irracional, e você der comida, ele come, der comida, ele come, você vai dar comida, ele vai comer até morrer, se você não tiver um controle. E ele come e nunca se satisfaz, está sempre se alimentando. E muitas pessoas, às vezes, elas são dominadas pelo seu apetite. Seja um apetite sexual, seja um apetite material, o que quer que seja, e são dominadas. E aqui o que nós estamos tratando aqui são situações aos quais nós precisamos compreender é como nós estamos lidando com a situação. E aí vamos aqui, para a gente poder entender aqui algumas questões. Quando ele traz essa visão para a gente, eu vou tentar ficar aqui apenas no verso de número 15 e 16, porque existe aqui várias lições que a gente poderia tratar, apenas para pincelar. Aqui vai falar sobre alguns animais, e a gente poderia aqui entrar em detalhes sobre... só encosta essa porta aí, pastor Jabas, por favor, que aí facilita para as mães que não estão ainda inscritas no funcional ali do Dudu. Pronto, aí já facilitou. Criança tem que deixar as crianças aí. Então, observa o seguinte, quando a gente passa para esse capítulo, ao qual nós estamos aqui tratando, ele vai falar sobre vários animais. E a gente poderia entrar aqui dentro da especificidade do animal, mostrando cada ponto, o que está acontecendo, Poderíamos falar sobre isso, mas eu vou citar aqui alguns, porque os animais que eles tratam aqui, dentre alguns animais, tem uns que nos chamam a atenção. E aí eu quero entender o seguinte, e eu estou falando assim, como é que está o nosso coração. Quando ele vai falar da formiga, a formiga, não vou entrar em todo o detalhe dela, mas a formiga, ela está falando sobre preparação. E nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos o que nos virá amanhã. Nós temos que estar preparados, porque a gente tem aquela teoria, a gente vê aquela visão, e a formiguinha, naqueles desenhos, ela ia juntando as coisas, porque quando chegava, ali na época do inverno, elas estavam ali todas, todas ali juntinhas, e elas tinham sorriso, porque se trata de preparação. Então, o teu coração precisa estar preparado, assim como nos traz a lição da formiga, eu e você temos que estar preparados para encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Porque Ele virá a qualquer momento. A qualquer momento Ele virá. E nós não sabemos o que vai acontecer. Quando nós somos pegos de surpresa ou de supetão, a gente fica assim meio que desnorteado. O dia que eu cheguei, depois que aconteceu aquele acidente com a minha filha, e eu cheguei para ela assim, filha, o que você se lembra? Ela assim, pai, eu só sei que eu virei o carro, e ela ficou desmaiada lá dentro do carro. Ela desmaiou dentro do carro, assim, pai, eu não me lembro de nada. Eu não consigo lembrar de nada, porque é algo assim. E assim será a vinda do Filho do Homem. Então, dentro da lição ao qual nos traz o texto nesta noite, eu e você temos que estar preparados, porque a qualquer momento o Senhor virá para buscar a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Só que enquanto eu estou preocupado com coisas que são efêmeras, com coisas que são passageiras, irmãos, a nossa vida ela é um sopro. Eu me lembro que quando eu entrei no Corpo de Bombeiro, assim nos primeiros dias, aí as pessoas falavam assim, você vai ter que ficar aqui 30 anos, aqui são 30 anos, aqui, e eu ficava assim, meu Deus do céu, é tempo demais, aquela coisa toda, e daqui a pouco passou. Né, pastor Jabas? Daqui a pouco o pastor Jabas está no mesmo time que eu também, time dos militares na reserva, né, vai poder cuidar melhor da irmã Ilma aí, fazer almoço todo dia, né, para a irmã Ilma vai ser top, pastor Jabas vai... É verdade, é verdade. Quando a gente observa, irmãos, acabou, passou, o tempo é assim. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não perca o seu tempo com aquilo que não edifica a sua vida. Eu estava fazendo um estudo dentro do curso ao qual eu faço, estava fazendo um estudo, e aproximadamente entre 85% a 90% dos problemas que o homem enfrenta, ele enfrenta porque ele mesmo ocasionou. As pessoas enfrentam problemas porque eles mesmos procuram os problemas. Eles ocasionam os problemas. Ontem a Larissa está fazendo um treinamento para um trabalho social. E ontem a gente conversando dentro do carro. E ela falando assim, pai, aí o trabalho social a gente tem que estar lá todo sábado. Aí eles colocaram lá na regra o seguinte, que se a pessoa faltar durante 2 meses, eles são desligados do projeto. Pai, eu achei muito tempo. Eu falei assim, eles estão procurando um jeito de não trazer problema para eles mesmos. Porque se eles colocassem assim, ó, quem faltar um sábado, está desligado do projeto. Você pode ter certeza que daqui a 2 meses não tinha ninguém. Então, o que acontece? Se eu coloco 2 meses, eu não estou criando um problema para mim. Eu estou criando uma regra que aquela regra ela não vai ser contra mim.
Só que nós vivemos numa geração em que as pessoas estão criando. Para e pensa nos problemas que você está enfrentando. Seja problemas emocionais, seja problemas mentais, seja problemas familiares. Procura entender os problemas que você está enfrentando e ver se realmente esses problemas eles merecem uma atenção ou a valorização daquilo que está sendo feito. Porque nós vamos criando problemas para as nossas vidas. E é diante dessa criação de problemas que o Senhor pode vir a qualquer momento e nós não estaremos preparados para encontrar com o nosso Deus. E a lição que a formiga vai nos dar é estarmos preparados. Nós precisamos estar preparados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos estar pensando e nem flutuando nas coisas deste mundo. Ele vai falar sobre coelhos, e o coelho fala sobre segurança. Ele ainda fala assim, o coelho é um povo débil. Mas ele vai mostrar lá no final que o coelho, ele tem a perspectiva de segurança. E eu quero que você entenda o seguinte, como um bom cristão, esteja seguro nos braços do Senhor Jesus. O teu coração precisa estar no lugar seguro. Porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. E aonde é que nós estamos colocando o nosso coração? Será que o nosso coração ele está em Deus? Será que o nosso coração está nas coisas espirituais? Ou será que o nosso coração está tomado, está encharcado apenas por questões materiais, por questões que nada edificam, por questões que nada trazem paz? Ei, deixa o Senhor entrar no teu coração, mudar a tua mente, mudar a tua vida, porque somente Ele, e somente Ele, sabe o que é melhor para você, aleluia. A própria palavra de Deus, ela diz o seguinte, que quando nós vamos orar, nós nem sabemos às vezes orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque às vezes eu estou pedindo algo aqui, eu não sei o que será de mim se eu ganhar aquele algo hoje. Agur, olha o que ele vai dizer, quer ver? Verso de número 7, ele diz assim, no verso de número 7, 2 coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade. E isso é uma das coisas que nós temos que pedir. Porque eu estou aqui, eu bato no ombro do pastor Zéias. Pastor Zéias, tu é meu amigo, eu gosto muito de você. Você é meu companheiro, você canta comigo no coral. Eu bato a mão no ombro do pastor Zéias. E depois que eu chego lá fora, aí eu começo a falar do pastor Oséias. Olha o que ele está dizendo. Afasta de mim a falsidade. Afasta de mim a mentira. E ele coloca isso num conjunto. Ele quer pedir 2 coisas. Então afasta de mim a falsidade e a mentira. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. Como está o teu coração? Deus conhece o teu coração. Ele sonda, Ele conhece lugares do teu coração que talvez você nem saiba. O próprio salmista, ele declara, visita o recôndito da minha alma e vê se há em mim algum caminho mau. Eu posso imaginar que o meu caminho é bom, eu posso imaginar que as minhas intenções elas são boas, eu posso estar trabalhando aqui e achando que está the best of the best, eu posso imaginar, mas a única coisa que eu posso ter certeza é se o Espírito Santo de Deus estiver me guiando, estiver falando comigo. Aí se eu estiver sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, se você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, então é sucesso. Amém, igreja? É a realidade. Não quero, Senhor. Eu não quero ser falso. E eu também não quero ser mentiroso. E a outra coisa que ele pede é, não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Não quero. Alguém aqui quer a pobreza? Se alguém quiser, eu resolvo o seu problema facinho, facinho. Pastor, eu quero a pobreza. Jonathan projeta aí a chave Pix e transfere tudo, né, para a minha conta. Resolve o seu problema. Tudo que eu tinha foi embora. Agora eu estou pobre. Alguém quer a pobreza? Não. Mas eu vou fazer a pergunta, é retórica, não é para ninguém responder. Se eu perguntasse assim, e a riqueza, alguém quer? Opa. Aí, pastor, deixa eu pensar aqui. O rei não. Ele falou assim, eu não quero nem a pobreza, e eu também não quero a riqueza. Ele diz assim, ó, dá-me o pão
que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, negue e diga quem é o Senhor. E muitas pessoas estão fartas, estão com um tesouro material em seus corações, e estão negando o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero nem a pobreza, mas eu também não quero a riqueza, se essa riqueza é para me desviar da presença do Senhor. Me dá aquilo que eu preciso para viver. A graça do Senhor, ela é suficiente na sua vida. A graça do Senhor, ela basta na sua vida. A graça do Senhor é tudo o que nós precisamos nas nossas vidas. É segurança, o gafanhoto. O gafanhoto, ele vai falar sobre organização. É interessante. Deixa eu, em outro momento, em outro dia, eu vou dar uma lição para os irmãos sobre esses animais que estão aqui. Mas vamos lá. E ele diz, então, há 3 coisas que nunca se fartam, na verdade, há 4 que nunca diz basta. Eles são o mundo dos mortos, a visão ali do Hades que você teria, o ventre estéril, a terra, que não se farta de água, e o fogo que nunca te esbasta. E eu faço algumas perguntas para os irmãos. O que é que tem, na realidade, diante do texto aqui, tem controlado os meus desejos? O que é que tem controlado as minhas vontades? Será que aquilo que controla os meus desejos, presbítero Eusébio, será que aquilo que são os meus desejos estão glorificando a Deus? Os teus desejos, as tuas ambições, as suas conquistas, elas glorificam e exaltam o nome do Senhor Jesus? Porque, irmãos, tudo é dele. Tudo é por ele. O meu trabalho tem que glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. A minha faculdade, ela tem que glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que eu faço, o nome do Senhor, ele precisa ser glorificado em tudo aquilo que nós fazemos. Pastor Wellington, mas por que isso? Então vamos para o que é mais simples. Quando a gente fala de algo que é complexo, as pessoas colocam interrogação. Vamos para o mais simples. Você come? Sim ou não? Você bebe? Sim ou não? A palavra de Deus, quer comais, quer bebais, faça tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que nós fazemos precisa glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. O que é que está controlando os teus desejos? Que nesta noite você saia daqui dizendo o seguinte: é o Espírito Santo de Deus que me guia, é Ele que me direciona, é Ele que diz para onde eu tenho que ir, é Ele que diz o que eu tenho que fazer. Deixa o Espírito Santo de Deus guiar você, porque se Ele te guiar, Ele vai te colocar em águas tranquilas, Ele vai te colocar em águas maravilhosas. Se Ele te guiar, você um dia verá o Senhor, mas se Ele não te guiar, e se Ele não me guiar, então com certeza nós não veremos o Senhor Jesus. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, aquele que se permite ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. São as 3 coisas. Existe algo em mim que eu nunca estou satisfeito? Nunca estou satisfeito. Existe algo em você, é sanguessuga, dá. Eu não estou falando sobre você não estar satisfeito, talvez pela sua condição, da sua luta, da sua batalha. Porque se até nisso o cristão entendesse, look at me, se até nisso o cristão entendesse esta visão, com certeza mudaria as coisas na sua vida. Quanto tempo você precisa para passar pela luta? Deus, Ele define o espaço temporal das minhas lutas, das minhas batalhas. Deus, Ele tem definido. E às vezes eu posso postergar isto. O povo de Israel, eles chegam vou dizer assim, na borda da terra prometida, e Deus fala só assim, entra, Eusébio, entra. A única coisa que eles precisavam fazer, irmão Frank, era dar um passo e entrar.
Mas naquele momento eles começam a colocar os seus obstáculos. Não, nós não vamos não vou não, porque eu estava observando. Rapaz, eu passei numa rua lá, tinha um cara, rapaz, que tu precisa ver, o cara é grande demais, o cara é gigante. Rapaz, meu começo chega a tremer assim, ó. Teve um que veio falar comigo, rapaz, nós não vamos. Nós não vamos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem guia a minha vida e quem guia a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Não existe batalha e luta que possa ser maior do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Ele disse, então faça. Se Ele mandou, prossiga. Se Ele fala vai avante, então você vai. Se Ele fala recua, então você recua. Porque eu quero dizer uma coisa, o Senhor, aleluia, o que te comissionou, o Senhor que te chamou, Ele é poderoso para te capacitar e para fazer de você um vencedor, aleluia. E Deus fala assim, tudo bem, está tudo bem, vocês não querem entrar, então vocês voltam. Josué e Caleb, eu fico pensando, será que Josué e Caleb precisariam, se fosse no mundo perfeito, passar mais 40 anos para poder entrar na terra? Eles poderiam falar assim, não, Carlos Augusto, ô Deus, olha o nosso lado aqui, ué. A gente foi lá, o Senhor está vendo o nosso coração, o pessoal está aqui contra a gente. Deus, olha o nosso lado aqui. Dá um jeito, então, pelo menos da gente. Eu não quero mais ver com esse povo aqui, não. Eu vou ter que passar 40 anos com esse povo? Não, Deus, você pode passar 40 anos com esse povo aqui, então eu prefiro passar 40 anos com os filisteus. Eles poderiam ter feito isso, mas eles descansaram no Senhor. E Caleb, que leva aí, né, o nome do nosso grupo de homens, falou o seguinte, depois de 40, rapaz, do mesmo jeito que eu recebi a promessa, eu estou com o mesmo vigor, eu estou com a mesma energia, eu estou com a mesma garra, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é que guiava os desejos dele, o Espírito Santo de Deus é que guiava os sonhos dele. Deixa Deus guiar a tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Deixa o Senhor te guiar. Amém, igreja? Olha só, quando ele vai dentro dessa perspectiva, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dadá. Irmão, será que eu vivo, eu consigo me viver contentamente com aquilo que Deus me deu? Ou eu sempre estou atrás de mais? Escuta o que eu vou falar, não estou dizendo aqui que você não vai estudar para ser promovido, não estou dizendo que você vai estudar, que você não vai estudar para galgar não é isso que eu estou dizendo não. Eu estou dizendo, a minha pergunta que eu estou fazendo é, você está conseguindo viver com aquilo que Deus tem te dado? Ou você sempre quer mais? Ou você sempre quer mais? Ou você sempre quer mais? Nunca está satisfeito. Não, Senhor, eu não estou satisfeito com isso, eu não estou satisfeito com aquilo. Irmãos, seja fiel no pouco. Nem todo mundo é chamado para ser pastor, nem todo mundo é chamado para ser músico, nem todo mundo é chamado para ser evangelista, nem todo mundo é usado para ter revelação, nem todo mundo é usado em profecia. Cada um tem a sua funcionalidade e nós temos que entender isso como igreja. Como igreja, irmãos, cada um tem a sua importância. Os irmãos que se reúnem aqui na segunda-feira têm a sua importância. Os que estão aqui na terça-feira têm a sua importância. Aqueles que vêm na oração na sexta-feira têm a sua importância. Os irmãos que sobem ao monte para orar pela tua vida, eles têm importância. Os irmãos que estão aqui no domingo de manhã, estudando a palavra de Deus, têm importância. Nós somos membros de um mesmo corpo. E um dia todos nós estaremos com Ele. Todos temos importância em nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos permitir ser guiado por Ele. E o último ponto nessa questão é, um coração sem limites se torna como a sanguessuga, porque não tem limites. Um coração que não tem limites, ele se torna como a sanguessuga. Ele sempre está atrás de mais. Eu quero. E quando alcança aquilo que quer, não, eu quero mais. Nunca estão satisfeitos. Nós precisamos aprender a estar satisfeito com o Senhor Jesus. Se você olhar pela Bíblia, olhar ali os profetas menores e profetas maiores, né? Eu sei que a maioria dos irmãos sabe disso, mas não custa repetir. Eles não são maiores e menores porque são livros pequenos ou livros grandes.
Eles são maiores e menores pelo tempo em que eles profetizaram. Você vai ver que tem profeta ali que Deus levantou o profeta, falou, levou uma profecia, biblicamente falando, não estou falando extra bíblico, porque biblicamente falando, a gente só vê ele profetizando aquilo ali. Jonas, levanta, vai para onde? Vai para Nínive, profetiza em Nínive, vai lá e acabou. Se ele desenvolveu outro ministério, biblicamente falando, não relata. E aí naquele momento ele é usado para aquele momento, usado naquele momento e pronto. Davi começa a juntar riquezas, e junta riquezas, irmão Wilma, e vai juntando, e eu fico imaginando aquele coração desejoso de Davi, e fala assim, rapaz, eu vou construir um templo, olha tanto de coisa que tem que eu vou construir um templo, que vai ser assim, vai ser lindo o templo. Aí Deus fala para ele assim, Davi, muito bom o que você fez, mas deixa eu uma coisa para você, não vai ser você que vai construir. Imagina, Davi, se fosse assim, insatisfeito. Como assim, Deus? Não sou eu que vou construir? Sou eu que estou juntando? Sou eu que estou buscando? Sou eu que estou fazendo? Como assim não sou eu que vou construir? Então, já que não sou eu, então é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender tudo, vou devolver tudo, e quem for construir que se vire. E muitas pessoas pensam assim, por quê? Porque a ganância, olha o que Agur vai falando, o egoísmo, a insatisfação. Irmãos, a obra, ela é de Deus, a sua vida, ela é de Deus, a sua família, ela é de Deus, os teus filhos, eles pertencem a Deus. Entrega ao Senhor Jesus Cristo a tua casa, entrega ao Senhor, coloca tudo na mão dele, porque ele sabe o que é melhor para você. E não é isenção de lutas, não é isenção de batalhas, não é isenção de problemas. Nós teremos problemas, irmãos, nós teremos problemas até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque se antecedesse a vinda do Senhor Jesus Cristo, pastor Aldinei, e antes da vinda do Senhor Jesus Cristo estivesse tudo mil maravilhas, como as pessoas pregam aí, não, vai vir um grande avivamento, e Deus vai mandar um avivamento, e vai ser aquela coisa louca, e todo mundo lindo, e todo mundo bonitinho, e vai ser aquela coisa, olha que coisa maravilhosa, e todos vão para lá. Não, irmãos, é luta, é batalha, é obstáculo, ao ponto da Bíblia falar assim, ó, ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E lá não vai ter mais tristeza. Lá não vai ter mais dor. Se nós esperarmos apenas nesta vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis que existem. E tem pessoas que só esperam nesta vida. Nós somos os mais miseráveis nesta vida. E isso é triste. A sabedoria está em contentar-se dentro da perspectiva do que nós temos de um domínio próprio. Eu vou finalizar simplesmente fazendo aqui alguns paralelos com os irmãos. Quando você vem para o texto aqui, ele vai falar sobre a humildade como proteção contra o orgulho. E nós precisamos buscar isso, irmãos. Buscar a humildade. Nós vivemos numa geração de muita soberba. Nós vivemos numa geração em que as pessoas, há uma tendência natural das pessoas julgarem sempre melhor do que os outros. Se eu fosse o tecladista da igreja, eu tocaria melhor do que o pastor Wellington. Se eu fosse o ministro, eu ministraria melhor. Se eu fosse professor da escola dominical, o pastor Jabas não chegava nem perto. Ele ia aprender comigo, porque eu sou melhor do que ele. Há uma tendência natural das pessoas terem esse orgulho. A humildade, ela protege você contra o orgulho. E bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão o reino dos céus. Tem um outro ponto que ele vai falar sobre equilíbrio contra a autossuficiência. E nós não somos autossuficientes, irmãos. Nós somos totalmente dependentes do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo nós dependemos dele, irmãos. Nós somos dependentes. Podemos até achar que não. A humanidade, ela é dependente. Ela depende do Senhor Jesus. Porque quem nos dá o fôlego de vida é Ele. O pneuma, o ruar, o Espírito que vem, o fôlego de vida, soprou em suas narinas o fôlego de vida. A vida, ela nos dá, é dada por Ele. A vigilância, Agur vai falar sobre isso, contra a hipocrisia. E nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. A sanguessuga, ela tem essas duas filhas.
3 coisas nunca se fartam: a sepultura, a madre estéril, não simplesmente como um sentimento de crítica, mas aquele desejo que a mãe tem e nunca consegue gerar, e ela nunca consegue gerar, então ela nunca está satisfeita porque ela não consegue gerar. A terra ao qual a gente pode colocar e jogar e inundar, como foi o dilúvio, mas a terra, ela vai absorver a água constantemente, ela nunca vai se fartar, e o fogo nunca vai se fartar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Aprenda a ter Deus na sua vida de forma suficiente. É só dele que você precisa. É só dele que você precisa. Não preciso da pobreza, mas não preciso da riqueza. Eu preciso que Deus me dê aquilo que eu tenha para viver todos os dias. Porque um dia, nós receberemos dele a vida eterna, que é a maior bênção que qualquer ser humano pode ter. Nós teremos dele. Não viva a sua vida e o seu coração insatisfeito. Aprenda a viver com tudo o que o Senhor teu Deus, Ele tem concedido para a sua vida. Mesmo que sejam lutas, mesmo que sejam batalhas. Amém?